Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um podcast aqui no Espaço Sebraion, dessa vez na 22ª Rural Tour, o maior evento, a maior feira do agroturismo, do turismo rural do Brasil, que está acontecendo essa edição aqui no município de Santa Teresa, no estado do Espírito Santo. E estamos com convidados aqui, estou privilegiada de poder estar participando aqui deste momento com vocês. Gostaria muito que vocês se apresentassem para a gente iniciar a nossa conversa rumo ao consolidação do desenvolvimento do turismo que a gente trabalha junto. Fiquem à vontade. Olá, eu sou Geisa Risso, gestora de projetos do Imigrante Convention e também GR, da região dos imigrantes. Olá, eu sou Murilo Vago, estou presidente do Imigrantes Convention, e sou empreendedor daqui do município de Santa Teresa. O bacana é que a gente vai ter uma conversa onde a gente vai conseguir ter os dois lados, né? O olhar enquanto IGR, né? E o olhar enquanto empreendedores. Eu queria ouvir um pouco dos projetos que o Convention tem enquanto esse olhar para a região dos imigrantes, principalmente num momento tão diferenciado voltado ao turismo que o Estado vem passando. Joia, eu vou começando e aí a Geisa vai me ajudando aqui a gente falar, porque graças a Deus são muitos projetos, né? E aproveito para também já de antemão agradecer, porque sem o Sebrae, a grande parte desses projetos não seriam realidade. Então a gente gosta de estar compartilhando aqui com vocês, porque vocês fazem parte também dessa construção. Então o Imigrantes ele é uma entidade que já existe desde 2013, enquanto governança regional do turismo. E de lá para cá ele veio se consolidando com vários projetos, assim como outras instâncias de governança que a gente tem aqui no estado, que a gente atua muito forte na linha de promoção do destino, estruturação de produtos, fortalecimento das governanças locais, e aí a gente fala dos conselhos municipais de turismo, e sempre dando uma atenção também para o nosso associado, que mesmo desempenhando uma função de governança regional, a gente é uma associação. Então a gente tem que sempre ter esse olhar também de atenção ao nosso associado, que hoje a gente está já na marca de 120 empreendimentos associados ao Imigrantes. Então é um número bastante expressivo, a gente acredita que irá ampliar cada vez mais, e oportunidades e vitrines como essa da Rural Tour facilitam essa interação, integração entre as pessoas, porque eu falo que os associados eles vêm muito de forma orgânica, para a gente. Uma pessoa que já é associado fala da gente para outro, ou encontra, ou vê esse trabalho que está sendo feito em feiras como essa e querem entender e querem participar desse momento, Geisa? Isso aí. A gente tem desenvolvido alguns projetos para o associado, principalmente nosso Instagram, nossas redes sociais são voltadas também para dar essa visibilidade para o nosso associado. Claro que a gente divulga o destino, divulga todos os 8 municípios que a gente trabalha, mas esse olhar também, o que fazer, onde dormir, onde comer, então que o turista também quer, quer essa informação. Então aí que entra também os nossos associados com essa oferta turística para toda a região. E um ponto bacana, a Rural Tour é um exemplo disso, mas a gente tem buscado participar de diversas feiras, No ano passado a gente participou de inúmeros momentos, a própria Rural Tours que acontece em Venda Nova, ano passado a gente participou, o COFES, enfim, participamos de vários eventos e a Feira dos Municípios. E aí eu estou pegando esse gancho porque para entrar já num assunto que é bacana, uma novidade, na Feira dos Municípios do ano passado, a região dos imigrantes foi a grande vencedora como região turística. A gente teve um destaque e teve uma premiação, que era a elaboração de um projeto que seria apoiado, então, no caso ali pela ADERES. E esse projeto agora, depois de quase um ano, a gente deve nos próximos meses, aí, 1 ou no máximo 2 meses, estar lançando, que é a Casa do Turista da região dos imigrantes, que vai ser aqui em Santa Teresa,
e o Empório Capixaba da região dos imigrantes, que vai ser no Grande Buda, lá em Ibiraçu. Então a gente parte hoje de nenhum espaço que a região turística até o momento tinha, de ser um posto de informação turística, um espaço para mostrar a região, para 2 espaços, né? E aí eu queria que a Geisa também falasse um pouco dos objetivos desses 2 espaços e o que a gente está construindo. Então, esses 2 espaços, né, seria para passar informação ao turista, né, que é a informação de um posto de informações turísticas. A gente tem o Totem interativo também, que é uma ferramenta muito importante, né, que traz toda essa informação, mas também a pessoa, né, uma pessoa à frente, conversando com o turista, dando essa atenção ao turista. Então, isso é um ponto que a gente vai trabalhar firmemente, mas também esse espaço é um espaço de vendas, né, de vitrine para os nossos associados, onde eles poderão vender seus produtos da região, né? Então a gente tem desde os chocolates, os biscoitos, as cachaças, as cervejas, então tem muita variedade. E aí nesses 2 espaços, né, na Casa do Turista e no Empório Capixaba, terão, né, esses produtos da região. Então, assim, realmente é um projeto que a gente está se empenhando bastante, né? E pretende dar uma virada realmente de chave em relação a todo esse retorno até para o turista, uma experiência mais completa, né, para o turista que nos visita. Eu acredito que o Empório vai ser um sucesso, porque uma região com uma gama tão forte de produtos tão bons, igual a gente tem nos imigrantes, a gente tem o melhor café do Brasil pela SIC, a gente tem as melhores cachaças, a gente tem os melhores queijos, a gente tem atrativos muito importantes como o Grande Buda, né? Como a cultura italiana, a cultura pomerana que a gente tem. Então acredito que é um caminho aí que vai facilitar, inclusive, que o turista tenha acesso a tudo que esses 8 municípios oferecem em um único local, em um único empreendimento. Ele vai poder conhecer de forma muito superficial, mas vai poder conhecer um pouco de que cada um desses 8 municípios pode oferecer, né? E uma coisa legal também que eu acho que é relacionada à instância de governança são os 2 lados, que eles trabalham, tanto o associado, que é o empreendedor, quanto a governança. Então, tem algum projeto específico para atender as prefeituras, as secretarias de turismo? O que eles estão aguardando? Quais seriam os próximos passos em relação a isso? A gente tem construído nesse 1 ano, eu estou 1 ano à frente do Imigrantes, né? A Geisa junto comigo, chegou comigo ao Imigrantes, e nesse 1 ano a gente já fez uma bateria, né, Geisa, de encontros, de visita aos municípios. A gente começou ela primeiro visitando os prefeitos, né, para falar assim: ei, prefeito, tudo bem? Estamos aqui, atuamos no seu território e queremos a prefeitura junto com a gente. Então a gente começou pelos prefeitos, conselhos municipais, reuniões abertas ao público, aos empreendedores. Geisa conduziu esse trabalho e foi um trabalho muito importante e que vai ter continuidade, né? A gente precisa estar frequentemente presente nos 8 municípios. A gente não tem predileção a um ao outro. Claro que há prefeituras que darão mais abertura para a gente trabalhar em parceria, outras não. Mas isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar com os 8. Então, foi um trabalho que o ano passado deu um resultado muito bom e eu acredito que esse ano continuará, né, Geisa? Sim, e é muito importante também que a gente parou para ouvir os empreendedores do turismo, do comércio, de cada município, ouvir suas dores, né, suas sugestões, o que a gente pode contribuir para o crescimento do turismo. E aí, a partir desse momento de encontro que a gente teve, foi muito importante levantar realmente essas informações para que a gente possa elaborar junto ao município um plano de ação, né? Novos projetos surgindo para que a gente possa justamente avançar as etapas, né, de construção aí de projetos para cada município. Eu consigo enxergar, queria ouvir a opinião de vocês, o fortalecimento da governança nos últimos anos. Sei que como o Murilo citou, vocês estão há 1 ano aí à frente
da governança, mas eu vejo o crescimento e o desenvolvimento que essas governanças, assim como o Convention Imigrantes, estão tendo ao longo dos últimos 3, 4 anos. Vocês também conseguem ver como o desenvolvimento dessas governanças aconteceu e como elas têm tido cada vez mais voz junto aos empreendedores, junto ao trade turístico? Com certeza, é notório, né? A gente percebeu uma profissionalização do trabalho das IGRs, muito apoiada por órgãos como o SEBRAE, a Secretaria de Estado do Turismo, né? A própria DERES, são grandes parceiros que têm ajudado a estruturar esse trabalho. Mais recentemente, a gente tem discutido a se criar a Federação das IGRs do Espírito Santo, né? A gente começou com uma ideia de um fórum, né, para juntar, para a gente debater aquilo que é coletivo, que a gente vai caminhar na mesma linha, mas já está se pensando em se criar a federação e da federação se criar, junto com outros estados, a Confederação Nacional das IGRs. Então, isso tem acontecido sim. Sim, isso só contribui, né, para esse fortalecimento e desse trabalho tão importante da regionalização, né, junto aos municípios mesmo, que é lá na ponta onde o turismo realmente acontece, né? Então, as IGRs fortalecidas, elas vão cada vez mais poder executar cada vez melhor esse trabalho. Eu falo que na política nacional de turismo, né, na estrutura nacional, a IGR é a única que não é pública. A gente tem o Ministério do Turismo, que é público, a gente tem a Secretaria de Estado do Turismo, que é pública, a gente tem a Secretaria Municipal do Turismo, que é pública. E no meio tem a IGR, que ela não é pública. Então, assim, por isso que é importante essa construção de parcerias, de trazer, né, o sistema S como um todo, para ajudar a gente a fazer o nosso papel e fazer de forma mais efetiva, né? É como se fosse um elo ali de ligação, né, entre o poder público e o privado. A gente tem aí a IGR fortalecendo tudo, né, a cadeia do turismo como um todo. Muito bom. Isso mesmo. Gente, a gente vai finalizando aqui o nosso bate-papo. Eu quero primeiro agradecer demais vocês por nos dar a oportunidade de tanto esclarecimento. E quero que vocês fiquem à vontade aí para finalizar, expor, colocar o que vocês acham mais viável nesse momento. Eu só tenho realmente a agradecer mesmo a todo esse apoio que a gente tem recebido. Eu não canso de falar e a gente precisa sempre dar voz a isso, ao apoio constante que a gente tem do SEBRAE, em todas as ações, em todos os momentos que a gente tem. É uma reunião, por menor que seja, a gente tem a figura do SEBRAE sempre presente com a gente, ou seja, num projeto muito grande, como a gente já desenvolveu na região, como o Place Branding, e agora a gente vai partir para a ativação dele. Então a gente sempre contará, né, com a presença de vocês. O próprio distrito turístico, né, do Grande Buda, que está sendo trabalhado de forma muito estratégica pelo SEBRAE, e a gente fica muito feliz de ter, né, essa atuação tão presente aqui no nosso território. Obrigada, pessoal, Obrigada, de verdade, Júlia. tá? Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.